Olá, alunos! Nós vamos começar a nossa correção do módulo 1 das atividades de matemática, daquele material que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Joinville organizou para o quinto ano. As atividades de matemática, elas vêm depois de língua portuguesa, elas começam aqui na página 12, talvez no seu material seja na página 11. Começa falando sobre uma notícia. Essa notícia vai falar um pouquinho sobre a vacinação de 16 mil idosos contra a gripe. Começou na segunda-feira, dia 23/3, tem um tempinho aí. Atendeu 16 mil idosos, mas a meta é 46 mil pessoas com idade de 60 anos ou mais. Aqui vai seguir falando um pouquinho sobre, de novo, comparativo dos números do tanto atendido, vacinado, e do tanto que vai ser imunizado, a meta. Mais para frente vai falar também sobre a classe desses números, né? Que o número 16 mil está na classe dos milhares, os zeros aqui do 16 mil na classe das unidades simples, 46 mil na classe dos milhares, e os zeros aqui nas unidades simples também. E a gente tem a primeira pergunta dessa atividade de matemática. Nessa notícia do dia 26/3, o município tinha vacinado 16 mil pessoas e a meta era 46 mil pessoas. A pergunta é: quantos idosos ainda faltam ser vacinados no município? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem aí um lápis de cor para a gente fazer a correção, também vale uma caneta colorida. A gente vai fazer a correção dessa primeira pergunta aí. Quantos idosos faltam? Lembrando que o número começou no 16 mil, a gente está fazendo um comparativo desse número até 46 mil, né? Tá aqui na notícia 16 mil, 46 mil. 16 mil mais 10 mil, a gente vai para 26 mil. 16 mil para 26 mil são 10. 26 para 36 são 20. 36 mil para 46 são 30. Então, são 30 mil idosos que ainda falta serem vacinados, né? 30 mil idosos. Uma quantidade bem alta aí de gente para ser vacinada. Na página 13, talvez seja a página 12 aí, continua falando um pouquinho sobre uma outra reportagem agora do estado de Santa Catarina, onde a meta é vacinar 670.228 idosos. Esse número é bem grande comparado com a quantidade da meta da população da nossa cidade, e a gente consegue ver esse número colocado aqui no nosso quadro de valor posicional, onde tem aqui a classe dos milhares, aqui, essa cor rosa, né, mais escura, a classe das unidades simples aqui no branco. E reparem que além das classes ainda aparecem as ordens aqui, onde o 6 representa a centena de milhar, o 7 a dezena de milhar, o 0 a unidade de milhar, o 2 a centena, o 2 a dezena e o 8 a unidade. Aqui também tem uma lista desses números aqui, e aqui a decomposição. Reparem que a decomposição não está correta, né? Esse 6 não representa 60, e sim 600. Uma coisa aí que alguns alunos certo já tinham percebido de um erro no material. E a gente vai para a página 14, onde a gente tem um comparativo de um número diferente, mas também com uma tabela muito parecida com essa da página 13, até da página 12. O número é o 361.813. É interessante a gente anotar esse número lá no nosso caderno, né, para a gente fazer o comparativo dele. 361.813. A gente tem algumas perguntas aqui para responder. A primeira pergunta é para escrever o número por extenso. Escreva como se lê, uma atividade que a gente costuma fazer na nossa sala de aula, né? Então é 361
e 60, cuida que 60 tem dois S aqui no meio, 61.800, a palavra 800 aí vem de 8 e centos, né? E 13. Tá escrito como se lê esse número aí também. A letra B quer saber sobre o valor posicional do algarismo 6, ó. O algarismo 6, valor posicional. É esse D e esse M. Tá na quinta ordem. E aí, gente, o que significa esse D e esse M? Significa dezena de milhar. Quem anotou dezena de milhar para essa letra B já pode marcar o certo. Se errou, dá uma arrumadinha lá. A letra C, a gente tem a pergunta sobre o número, o algarismo que está na terceira ordem. Primeira, segunda, terceira ordem. O valor posicional que ele representa? O 8, e ele representa... O que ele está representando, o 8? Representa a centena. Centena. Ele é o terceiro número, né? Terceiro número traz para frente a centena. Gente, quero que vocês atentem aí essa letra D. Quantas classes? E classe aí não é ordem, não vamos confundir. Classe é aqueles 3 números que facilita a nossa leitura e tudo mais, né? Então, a gente tem a classe das unidades simples, que são os primeiros 3 números de trás para frente, e a classe das unidades de milhar, né? A gente chama de classe dos milhares, ó. Então, são duas classes, as classes de milhares e a classe das unidades simples. E aí, a gente vai passar essa pergunta e resposta lá para o nosso caderno. Duas classes, os milhares e as unidades simples. Analisamos essa atividade aqui da página 14, e aí aqui a gente tem na página 15 4 questões, situações, problema aí para a gente responder, né? Eu vou querer que vocês percebam que essas questões, elas têm uma alternativa correta, né? Uma alternativa correta só. Vamos começar a ler, então, a primeira pergunta. Conforme a contagem populacional realizada em 2010 pelo IBGE, a população de Joinville era de 515.288 habitantes. O algarismo 1, reparem, ó, o algarismo 1 está em qual ordem? Unidades simples, centenas de milhar, dezenas de milhar e unidades de milhar. Percebam que o 1 é o quinto número, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente já fez essa atividade com o quinto número aqui, ó. Quinto número é a dezena de milhar. Então, basta a gente reparar que o quinto número é a dezena de milhar e a alternativa certa é a letra C. É a letra C que a gente tem que passar lá para o nosso caderno, então. Eu, como não consigo fazer um X aqui, eu vou marcar em negrito a letrinha C e você corrige aí. Agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão da página... Questão 2 da página 15. E a questão 2 da página 15 diz assim: segundo os dados do Censo Escolar de 2018, o número de alunos matriculados no ensino fundamental de Joinville em escolas públicas é de 59.692. A decomposição desse número nas suas ordens. Reparem, a gente tem decomposições aqui desse número. E temos 4 exemplos de decomposições aqui. Uma delas é a certa. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro número. Todos eles representam 50, todos eles estão certos se a gente reparar só esse primeiro número. Acho que a gente consegue eliminar algum aqui no segundo número, ó. Esse 9 representa 9.000. 90.000, a letra A.
900 a letra D. Então, a gente fica só com a letra B e com a letra C. Já eliminamos A e D. Esse 6 representa 600. 600 representa na letra B. A letra C, o 6 não representa 600, representa 60. Está errado. Aqui a gente tem ainda 92. Essa parte não está decomposta, né? Podia ser 90 mais 2. Aqui a gente já sabe, então, que a letra correta dessa atividade é a letra B. A gente tem que passar lá para o nosso caderno, então. A letra B, eu só editar aqui, ela dá uma corridinha. Eu quero que você corrija aí no seu material, então, que a letra B é a forma correta dessa decomposição. Número 3, os 4 amigos que moram em diferentes cidades também estão em isolamento social e vão jogar um jogo online. No final da partida, eles anotaram os pontos ganhos e compartilharam com os demais colegas. Então a gente tem aqui 4 amigos. O primeiro amigo se chama André. Ele teve a pontuação de 2.760 pontos. Depois a gente tem o amigo chamado Bento, que teve a pontuação de 2.587 pontos. Carlos teve 2.699 pontos. E Dário 2.801 pontos. Eu acho que você já sabe qual dos amigos teve a maior pontuação, né? Qual dos amigos fez mais pontos? É essa pergunta que a gente vai ter que responder aqui, então. Nossa resposta vai ficar aqui para baixo. Quero que vocês se atentem aqui à resposta. O maior pontuação é 2.801, né? Que foi o Dário. Então, essa foi a correta aqui, nessa número 3. Quero que vocês corrijam aí no material de vocês, que foi o Dário. E agora a gente vai para a última atividade dessa página, que é a número 4, que são números decompostos pelo princípio multiplicativo. O exemplo é um número bem tranquilo aqui, que é o 356, e ele está aqui representado como 3 vezes 100, que é 300, como 5 vezes 10, que é 50, e como 6 vezes 1, que é 6. 356. Aqui a gente vai ter que relacionar a segunda coluna com a primeira coluna. Os números estão em ordem aqui. Primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número. Mas aqui a decomposição não está em ordem. A gente vai ter que colocar qual número que está na primeira coluna e que está decomposto na segunda coluna. Então, lá no nosso caderno, é interessante que vocês passem as duas colunas lá para o caderno, porque dessa forma a gente consegue reparar a diferença delas. O meu aqui ficou um pouco diferente ali do material, ó, mas eu tô arrumando, agora a gente consegue ver. Vamos dar uma olhada no primeiro número aqui, então. 50.200. 50.200, a gente vai olhar para esse primeiro número aqui. 50.000, 5 mais 10.000. 5.000, 5 vezes 1.000, então não é já o número 1 primeiro. Número 1 ainda, vamos para a segunda alternativa. 5 vezes 1.000. Não, porque 5 vezes 1.000 é 5.000 e o número 1 é 50.000. Vamos para a terceira alternativa. 5 vezes 10.000. 5 vezes 10.000 é 50.000. 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200. Achamos, então, o primeiro número aqui dessa coluna. Vamos para o segundo número. 850.000. 5 vezes 10.000 é 50.000. A gente já sabe que não é o primeiro. 5 vezes 1.000 é 5.000. A gente sabe que não é o segundo.
Sobrou, então, o último número, 8 vezes 100 mil, 800 mil, 5 vezes 10 mil, 50 mil. Então, esse é o número 2. Tá terminando. 5.308. 5.308. 50 mil. Também não é esse primeiro. Vamos para o segundo número. 5.000. 3.000. 3 vezes 100. 300, desculpa. 5.300. 8 vezes 1 é quanto, gente? 8. 5.308. Achamos o terceiro número. A gente já sabe que aqui é o quarto número, então, mas só para a gente conferir, ó. 50 mil, 5 mil, 420, 505, desculpa, 55.420. Achamos o número 4. Agora a gente vai para a próxima página 16, que a gente tem ainda a número 5, a número 6 e o desafio ainda nesse vídeo. A número 5 está falando de uma sequência, ó. 100 mil, 100 mil e 2, 100 mil e 4, 100 mil e 6, 100 mil e 8. Letra A. Quais são os 3 próximos números dessa sequência? Vocês repararam que são sequências que estão crescendo de 2 em 2? Ó, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então a gente já achou o padrão dessa sequência, né? O padrão dessa sequência está aumentando de 2 em 2. Fica fácil para a gente responder que o próximo número é 100.010. O outro número, né? O segundo número aqui que está faltando é 100.012. E o próximo número, terceiro aqui que a gente vai fazer, é 100.014. A sequência continua, mas a gente só vai fazer esses 3 que foi solicitado. Letra B. O número 100.008 é par ou ímpar? Eu acho que eu até escutei que você respondeu na sua casa. Ele é par, né? Ele termina em 8. Ele é o número par. Até marquei aqui de letra maiúscula aqui para todo mundo relembrar isso que a gente já conversou em sala. Queridos, não esqueçam de passar o certo nessas atividades. Agora a gente vai para a última, que é a 6, para depois a gente ir para o desafio. O professor, será que fui eu, o professor Thiago? O professor escreveu no quadro a seguinte soma e um aluno apagou uma das parcelas. Descubra o valor do número que foi apagado. Então a gente tem um número que a gente não sabe, que é adicionado com 385, deu 789. Se a gente montar essa conta aqui, né, essa adição, a gente fica com espaço lá em cima que a gente não sabe que número que é, o 385 na parcela aqui embaixo, o sinal de menos, a gente não pode esquecer, e aqui embaixo fica 789. Gente, vamos lá. A gente precisa saber que número mais 5 dá 9. E aí? Contaram aí? Vale contar no dedo, hein? 4. 4 mais 5 é 9. Aqui eu fiz um sinal de menos, gente. Sinal de mais. Próximo número. Que número mais 8 dá 8? 0. E o último número aqui, nossa centena, que número mais 3 dá 7? É 4. Então, por favor, não esqueçam de apresentar essa conta aí no material de vocês. 404, então, é o número que a gente tem, que esse aluno rebelde aqui apagou, né?
Vamos para o desafio aqui, a nossa última atividade desse vídeo. A gente vai ter a parte 2 da correção de matemática. Esse desafio é um desafio bem legal, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também, que vai falar um pouco sobre um quadro com alguns símbolos, né? Esse quadro com alguns símbolos é um quadro que mostra aqui vários símbolos, são 9 números aqui, que foram escritos com esses símbolos. Esses símbolos lembram os nossos algarismos, né? Que não deixam de ser símbolos aí para a gente escrever os números. E tem uma dica aqui embaixo. A gente iniciar pelo número que tem 3 algarismos iguais. Gente, eu vou deixar vocês quebrar a cabeça um pouquinho aí com esse desafio se você não finalizou. E o próximo vídeo eu venho querer saber a resposta então com a solução. Beleza? Próximo vídeo então a gente tem a parte 2 de matemática. Lembrando que a gente parou na página 16 ou talvez na página 15 no seu material. Até o próximo vídeo e a gente continua daqui a pouco. Até mais!